Salmo 63. Ouça o que o Espírito Santo tem a dizer, que esta oração habite sua vida e renove o seu lar. Você já percebeu como uma casa pode estar cheia de pessoas, mas vazia de paz? Como o lar pode ter todos os móveis certos, todas as portas funcionando, todas as contas pagas, mas algo essencial estar faltando? Você olha ao redor e vê família, vê rotina, vê vida acontecendo. Mas quando para sentir de verdade, quando vai além da superfície, percebe que falta algo. Algo invisível, mas essencial. Algo que não se compra com dinheiro, não se conquista com esforço, não se alcança apenas com boa vontade. Algo que só vem quando você abre espaço de verdade. Paz, presença, Deus. E talvez seja isso que você sente quando olha para sua família. Tem todo mundo ali, mas parece que cada um está numa ilha separada, vivendo no mesmo espaço, mas em mundos diferentes. Dividindo o mesmo teto, mas não dividindo mais a vida. E você tenta organizar reuniões de família, tenta marcar momentos juntos, tenta forçar proximidade, mas proximidade forçada não cria conexão. E no fundo você sabe disso. Sabe que o que falta na sua casa não é mais tempo juntos, necessariamente. É presença verdadeira. É Deus no meio. É o Espírito Santo habitando não apenas você, mas o lar inteiro. E é justamente isso que Ele quer trazer para o seu lar hoje. Não apenas para você individualmente, mas para dentro da sua casa como um todo. Para cada pessoa que mora com você. Para cada ambiente que vocês compartilham, para cada conversa, cada refeição, cada momento comum do dia a dia, porque quando o Espírito Santo habita um lar, tudo muda. Não os móveis, não a estrutura física, não o endereço, mas o clima, a atmosfera, o jeito como as pessoas se tratam, o tom das conversas, a paciência que aparece onde antes só havia irritação, o perdão que brota onde antes só crescia mágoa, a conexão que se reconstrói onde antes só havia distância. Hoje, antes que o dia comece a correr e cada um siga para o seu canto, antes que a rotina engula todo mundo de novo, existe um momento, um instante sagrado, em que você pode convidar o Espírito Santo para habitar não apenas você, mas o seu lar inteiro. E quando ele entra numa casa, quando ele é bem-vindo de verdade, quando ele encontra corações abertos e dispostos, as coisas começam a mudar. Devagar, sim, sem barulho, é verdade, mas mudam, e mudam de forma profunda. As brigas que pareciam inevitáveis perdem força. As palavras duras, que sempre vinham rápido demais, começam a ser seguradas. O cansaço que deixava todo mundo de mau humor começa a dar lugar à compreensão mútua. O Espírito Santo não é visita que passa de vez em quando e vai embora. Ele não é aquele parente que aparece só nas festas. Ele quer morar, fazer do seu lar a morada permanente dele. E quando uma casa se torna morada do Espírito Santo, ela deixa de ser apenas lugar onde as pessoas dormem e acordam, comem e saem correndo. Ela vira refúgio de verdade, vira lugar de descanso não apenas físico, mas emocional e espiritual. Vira espaço onde Deus está presente, não apenas nos momentos de oração formal, mas no café da manhã corrido, na conversa cansada no sofá depois do trabalho, no silêncio da noite, quando todos já dormiram e você ainda está pensando nas preocupações do dia. Respire, apenas respire. Devagar, sinta o ar entrando e enquanto respira, pense na sua casa. Pense em cada pessoa que mora com você, no marido ou esposa que às vezes parece estranho, distante, nos filhos que estão crescendo e você sente que está perdendo a conexão, nos pais idosos que moram com você e a convivência está cada dia mais difícil, nos irmãos com quem divide o espaço, mas não divide mais a vida. Pense no clima que tem sido a rotina de vocês nas últimas semanas, nos últimos meses. As tensões que ninguém fala, mas todo mundo sente.
Aquele mal-estar no ar que você não sabe explicar, mas está sempre ali. Os desgastes que foram se acumulando ao longo do tempo. Pequenos atritos que viraram feridas abertas. As palavras que machucaram e ninguém pediu desculpa, porque pedir desculpa daria a impressão de fraqueza ou de estar errado. As distâncias que foram crescendo mesmo todo mundo morando sob o mesmo teto, às vezes dormindo no mesmo quarto, mas com um abismo invisível entre os corações. O Espírito Santo conhece tudo isso, cada detalhe, cada mágoa guardada, cada palavra não dita, cada lágrima escondida, e quer entrar exatamente aí, não para julgar quem está certo ou errado, não para apontar culpados, não para distribuir responsabilidades, mas para renovar, para transformar, para trazer de volta o que se perdeu no meio da correria, do cansaço, das decepções, das expectativas não cumpridas. Ele quer devolver para sua família o que parecia perdido para sempre: conexão verdadeira, paz real, amor que não desiste. Quantas vezes você já sentiu que sua casa virou apenas lugar de passagem? Todo mundo acorda correndo, mal se olha nos olhos, sai cada um para o seu compromisso, volta cansado à noite, mal conversa direito, come qualquer coisa rápido, cada um vai para o seu canto mexer no celular ou ver televisão, dorme, e no dia seguinte tudo se repete exatamente igual. E no meio dessa rotina automática e sem vida, vocês param de se ver de verdade, param de se ouvir com atenção. Cada um fica preso nas próprias preocupações, nas próprias dores, nas próprias frustrações. E a família, que deveria ser refúgio, que deveria ser porto seguro, vira só mais uma fonte de cansaço. Mais cobranças, mais expectativas, mais decepções, mais peso para carregar. Mas não era para ser assim, nunca foi. Deus não planejou o lar como campo de batalha, onde cada um luta sozinho pela sobrevivência emocional. Ele não criou a família para ser espaço de competição, de cobrança, de julgamento. Ele planejou como lugar de comunhão verdadeira, de acolhimento sem julgamento, de paz que não depende de tudo estar perfeito. E quando essa paz se perdeu no meio do caminho, quando o lar virou só endereço e deixou de ser abraço, o Espírito Santo quer restaurar. Ele quer te lembrar do que realmente importa e quer te ensinar a construir com sua família não apenas uma casa cheia de coisas, mas um lar de verdade, onde Deus está presente, onde o amor é cultivado com paciência, onde o perdão acontece porque há graça. O Espírito Santo sabe do cansaço profundo que você carrega. Sabe das noites em que você deita ao lado de quem ama, mas se sente a quilômetros de distância, como se houvesse uma parede invisível entre vocês. Sabe das refeições feitas em silêncio pesado, porque ninguém sabe mais o que dizer, ou porque qualquer assunto vira discussão. Sabe dos filhos que estão crescendo rápido demais, e você sente que está perdendo a conexão com eles, que eles confiam mais nos amigos do que em você. Sabe do cônjuge que virou apenas companheiro de contas a pagar e decisões práticas, mas deixou de ser companheiro de alma. Sabe dos pais idosos que moram com você e a convivência está cada dia mais desgastante, cheia de pequenas irritações. Ele sabe de tudo, de cada detalhe que dói. E não veio te cobrar por isso. Não veio te apontar onde você errou. Não veio te dizer que você devia ter feito diferente. Veio te ajudar a reconstruir. Veio te ensinar que ainda dá tempo, que não é tarde demais, que mesmo quando parece que o desgaste foi grande demais, que a distância cresceu demais, que a mágoa se instalou fundo demais, ainda há esperança. Porque com Deus sempre há esperança, sempre há caminho. Sempre há recomeço possível, porque renovar um lar não é sobre ter mais dinheiro para fazer viagens em família. Não é sobre ter casa maior onde cada um tenha seu espaço. Não é sobre móveis novos, decoração bonita, tecnologia de última geração. É sobre trazer Deus de volta para o centro de tudo.
É sobre permitir que o Espírito Santo habite cada ambiente da casa, cada conversa da rotina, cada decisão importante. É sobre reconhecer que sem Ele no meio, vocês estão apenas sobrevivendo juntos, não vivendo juntos. E quando isso acontece, quando uma família decide de verdade que quer viver com Deus no meio e não apenas ao lado, as coisas mudam. Não da noite para o dia, não com milagre instantâneo, mas aos poucos, com paciência divina, com mudanças pequenas que vão se somando, se acumulando, até que um dia você olha ao redor e reconhece com gratidão no coração: isso aqui está diferente. O clima mudou, as pessoas mudaram, a forma de se relacionar mudou, e o que era só casa virou lar de verdade. Deixe-me te contar uma história real. Havia uma família que estava se desfazendo por dentro. Do lado de fora, para quem olhava de longe, tudo parecia absolutamente normal. Casa arrumada e bonita, contas em dia, ninguém brigando aos gritos na rua, filhos na escola, rotina funcionando. Mas por dentro, cada um estava morrendo um pouco a cada dia. O pai chegava do trabalho completamente exausto, fisicamente e emocionalmente drenado, e mal tinha energia para falar com alguém. Sentava no sofá, ligava a televisão e ficava ali até a hora de dormir, como se estivesse apenas recarregando as baterias para enfrentar o próximo dia. A mãe tentava segurar tudo sozinha e estava chegando no limite absoluto do esgotamento. Ela cuidava da casa, dos filhos, do marido, tentava manter tudo funcionando, mas se sentia completamente sozinha nessa missão. Como se estivesse carregando um peso que era para ser dividido, mas ninguém mais ajudava a carregar. Os filhos adolescentes viviam trancados nos quartos, cada um no seu mundo digital, conectados com o mundo inteiro, menos com a própria família. E quando finalmente estavam todos juntos, o que era raro, o silêncio era pesado, desconfortável. Não era a paz do silêncio tranquilo, era a tensão do silêncio cheio de coisas não ditas, de mágoas engolidas, de distâncias não assumidas. Um dia, a mãe simplesmente não aguentou mais. Não aguentou fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Não aguentou carregar sozinha o peso gigante de tentar manter aquela família minimamente unida, quando todo mundo estava se afastando cada vez mais. Não aguentou mais o silêncio pesado, as conversas superficiais, a sensação constante de estar falhando como mãe, como esposa, como pessoa, e numa manhã absolutamente comum, daquelas manhãs que se repetem sempre iguais, antes de todo mundo acordar, ela desceu para a sala, se ajoelhou no chão frio e chorou. Chorou profundamente, daquele jeito que dói no peito, chorou de cansaço acumulado, de solidão em meio à família, de medo real de perder a família mesmo todo mundo ainda morando fisicamente na mesma casa. E foi no meio daquele choro silencioso e desesperado, quando ela estava completamente quebrada e sem forças, que ela ouviu, não com os ouvidos físicos, mas com o coração. Uma voz suave, mas firme, cheia de amor e poder ao mesmo tempo. Deixa eu entrar. Deixa eu habitar aqui. Você não precisa segurar tudo sozinha. Nunca precisou. Eu sempre quis estar no meio, mas você não me deixava espaço. Deixa agora. Deixa eu renovar o que parece perdido. E naquele momento, ainda de joelhos na sala, ela entendeu algo profundo. Tinha passado tanto tempo tentando ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a administradora perfeita do lar, tentando ser forte o tempo todo, tentando resolver tudo sozinha, tentando controlar cada detalhe, que tinha esquecido completamente de convidar Deus para dentro da rotina real da casa. Ela orava sozinha às vezes, sim, ia à igreja quando dava, mas nunca tinha pensado de verdade em pedir para o Espírito Santo habitar o lar inteiro como um todo. Cada ambiente físico, cada pessoa da família, cada momento do dia. Ela tinha mantido Deus numa caixinha separada da vida real, como se ele fosse apenas para momentos religiosos específicos,
não para a rotina bagunçada e cansada do dia a dia. Naquele dia, ela começou completamente diferente. Quando a família finalmente acordou e desceu para a cozinha, ela não reclamou do silêncio de sempre como sempre fazia. Não cobrou ninguém. Não forçou conversa animada artificial. Apenas orou mentalmente, com sinceridade absoluta. Espírito Santo, habita essa mesa agora. Habita essa conversa ou esse silêncio. Toca o coração de cada pessoa aqui. Mostra para cada um que somos família e precisamos uns dos outros. Eu sozinha não consigo fazer isso. Só tu podes. E algo pequeno, mas absolutamente poderoso, aconteceu naquela manhã. O filho mais velho, aquele que nunca falava de manhã, sempre de cara fechada e fone no ouvido, tirou o fone, olhou para a mãe de verdade e perguntou se ela estava bem. Foi só uma pergunta simples, mas quebrou o gelo de meses. E pela primeira vez em muito tempo, eles conversaram de verdade no café da manhã. Não sobre nada profundo ou importante. Apenas conversaram como pessoas que se importam umas com as outras. E aquilo acendeu uma fagulha pequena de esperança no coração daquela mãe. Não foi transformação mágica instantânea. Seria mentira dizer que foi. Nos dias seguintes, teve discussão de novo. Teve silêncio pesado. Teve porta batida. Teve palavra dura. Teve cansaço e irritação. Mas ela continuou fazendo exatamente a mesma coisa, convidando conscientemente o Espírito Santo para estar presente em cada momento. Nas refeições, mesmo quando ninguém falava. Nas conversas difíceis sobre dinheiro ou educação dos filhos. Nos momentos de tensão, quando parecia que ia virar briga feia. Ela parava mentalmente, respirava e convidava. Espírito Santo, entra aqui agora, toma o controle, renova essa atmosfera. E aos poucos, devagar, mas de forma consistente, ela começou a perceber mudanças reais e concretas. O marido chegou um dia do trabalho e, em vez de ir direto para o sofá e televisão, como sempre fazia, sentou na cozinha enquanto ela preparava o jantar e começou a contar como tinha sido o dia dele. Pequeno, pode parecer insignificante, mas era completamente diferente do padrão. Os filhos começaram a sair mais dos quartos, não todos os dias, não de forma perfeita, mas mais do que antes. Jantavam juntos com mais frequência. As conversas foram ficando gradualmente menos tensas, menos defensivas. O perdão foi aparecendo naturalmente, onde antes só crescia rancor acumulado. A paciência foi aumentando, onde antes só havia irritação rápida. E um dia, alguns meses depois daquele choro desesperado na sala, ela estava sentada à mesa durante o jantar, observando a família conversando e até rindo juntos. E seu coração se encheu de uma gratidão profunda, porque percebeu claramente que tinha família de novo. Não perfeita, ainda longe disso, ainda com problemas, ainda com desafios, ainda com dias difíceis, mas presente, mas conectada, mas com amor visível entre eles. E a diferença crucial não foi ela ter virado supermãe milagrosa. Não foi ela ter aprendido técnicas incríveis de comunicação familiar. Foi ela ter finalmente parado de tentar fazer tudo sozinha e ter convidado o Espírito Santo para habitar de verdade com eles, para morar ali, para fazer parte da rotina, para renovar de dentro para fora. O que aconteceu naquela casa não foi milagre misterioso e incompreensível. Foi algo simples, mas profundamente poderoso. Foi uma mulher quebrando o orgulho e reconhecendo: eu não consigo renovar esse lar sozinha. Preciso de Deus de verdade, não apenas na teoria. Preciso dele no meio da bagunça, do cansaço, das discussões, do caos. E quando ela abriu espaço genuíno, quando ela de fato e de verdade convidou o Espírito Santo para morar ali e não apenas visitar de vez em quando, ele entrou. E quando ele entra num lar, quando é bem-vindo de coração,
as coisas mudam de forma inevitável, não porque ele força as pessoas a mudarem contra a vontade delas, mas porque a presença dele transforma a atmosfera espiritual da casa. E quando a atmosfera muda, quando a paz de Deus enche os ambientes, as pessoas naturalmente começam a reagir diferente, falam diferente, ouvem diferente, perdoam diferente, amam diferente. É exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer no seu lar agora. Ele quer entrar não como visita educada e rápida que fica meia hora e vai embora, mas como morador permanente e ativo. Ele quer estar presente no seu café da manhã corrido, na sua conversa cansada de fim de noite, quando você finalmente senta no sofá, na discussão tensa sobre dinheiro que sempre gera conflito, na preocupação profunda com os filhos que estão tomando decisões importantes, na tensão desgastante com sogros ou cunhados, no cansaço pesado de fim de semana, quando ninguém tem energia para nada. Ele quer estar em absolutamente tudo. E quando é permitido estar, tudo ganha outra dimensão, outro significado. As mesmas situações difíceis ainda acontecem. A vida real não muda da noite para o dia, mas você lida radicalmente diferente. Sua família lida diferente, porque há paz no meio do caos, há amor no meio do conflito, há esperança no meio do cansaço. E aqui está exatamente o que o Espírito Santo quer te dizer claramente hoje, para que não reste nenhuma dúvida no seu coração. Não tente segurar sua família sozinho com sua própria força. Não tente ser a cola humana que mantém tudo junto apenas com esforço e determinação sua. Isso te esgota e não funciona a longo prazo. Deixa eu habitar aí de verdade. Deixa eu renovar profundamente o que está exausto e desgastado. Deixa eu trazer de volta a paz verdadeira que se perdeu no meio da correria e das decepções. Deixa eu ensinar vocês a se amarem de novo como família, de verdade, com paciência genuína, com perdão rápido, com presença real e não apenas física. Essa é a mensagem clara que ele tem especificamente para você hoje. Não é sobre você fazer mais coisas, se esforçar ainda mais, tentar mais técnicas, ler mais livros sobre família. É sobre você abrir espaço verdadeiro para o Espírito Santo. Reconhecer com humildade que seu lar precisa desesperadamente de Deus, não apenas na teoria bonita, mas na prática bagunçada. Todos os dias reais, em cada momento comum, em cada desafio específico. E quando você faz isso de coração, quando você de verdade e de fato convida o Espírito Santo para habitar sua casa como morador permanente, a renovação profunda começa. Não com barulho impressionante, não com evento marcante, mas com presença silenciosa e poderosa que vai transformando tudo de dentro para fora, devagar, mas de forma consistente e real. Espírito Santo, nós te convidamos solenemente a entrar neste lar agora. Não apenas agora, neste momento específico de oração, mas para ficar permanentemente, para morar de verdade, para fazer desta casa física a tua morada espiritual. Tu conheces profundamente cada pessoa que mora aqui. Conheces as dores escondidas, os medos não admitidos, as mágoas guardadas, os cansaços acumulados. Conheces as palavras que machucaram profundamente e ainda doem quando lembradas. Conheces as distâncias emocionais que foram crescendo silenciosamente. Conheces os desgastes diários que ninguém fala abertamente, mas todo mundo sente pesadamente. Entra, Espírito Santo, com poder e com amor. Entra na sala onde a família deveria se reunir, mas cada um fica no seu canto. Entra na cozinha onde as refeições são preparadas, mas comidas em silêncio pesado. Entra nos quartos onde cada um se refugia e se isola. Entra nas conversas difíceis sobre dinheiro, sobre filhos, sobre futuro. Entra nos silêncios carregados de coisas não ditas. Entra nas discussões que começam pequenas, mas escalam rápido.
Entra nas preocupações que tiram o sono de madrugada. Habita completamente cada ambiente físico desta casa, cada momento desta rotina cansada, cada relacionamento desgastado. E onde há tensão acumulada, traz tua paz sobrenatural. Onde há mágoa antiga e profunda, traz teu perdão restaurador. Onde há cansaço que parece não ter fim, traz tua renovação verdadeira. Onde há distância emocional crescente, traz proximidade do coração. Onde há silêncio frio e defensivo, traz conversa verdadeira e vulnerável. Onde há irritação constante por pequenas coisas, traz paciência sobrenatural. Onde há cobrança pesada e julgamento duro, traz compreensão amorosa. Onde há vontade de desistir, traz esperança renovada. Fala individualmente com cada pessoa desta família, Espírito Santo. Fala de forma pessoal e específica, com o coração de quem está magoado há tanto tempo e não consegue perdoar, mesmo querendo. Fala com quem está profundamente cansado de tentar e já pensou seriamente em desistir da família. Fala com quem se sente completamente sozinho e incompreendido, mesmo estando cercado fisicamente de família. Fala com quem carrega culpa pesada por erros do passado. Fala com quem carrega peso de responsabilidades que esmagam. Fala com cada um de um jeito único que só tu sabes falar perfeitamente. No tempo absolutamente certo, do jeito exatamente necessário, com as palavras precisas que cada coração precisa ouvir. Ensina esta família inteira a se amar de novo verdadeiramente, a se ouvir com atenção genuína e não apenas esperando a vez de falar. A perdoar rápido e de coração, não apenas com palavras vazias. A falar com gentileza mesmo quando está cansado ou irritado. A ter paciência abundante um com o outro, lembrando que todos são imperfeitos. A valorizar profundamente o tempo juntos, em vez de desperdiçar. A construir ativamente memórias boas no meio da rotina corrida e cansativa. A priorizar relacionamento saudável acima de estar certo na discussão. A escolher união da família acima de provar que tem razão. Renova completamente este lar, Espírito Santo, não apenas mudando circunstâncias externas e visíveis, mas mudando profundamente os corações internos. Porque quando os corações de verdade mudam por tua ação, absolutamente tudo muda em consequência. A forma de falar muda radicalmente, a forma de reagir muda completamente, a forma de perdoar muda profundamente, a forma de amar muda totalmente. E quando isso acontece de verdade, o lar deixa de ser apenas lugar físico, onde as pessoas por acaso moram juntas e vira o que sempre deveria ter sido desde o princípio: refúgio seguro do mundo, descanso verdadeiro da alma, paz real do coração. Que cada refeição compartilhada seja oportunidade preciosa de comunhão genuína. Que cada conversa seja momento valioso de conexão profunda. Que cada dia seja chance renovada de recomeçar melhor. Que cada noite seja espaço tranquilo de gratidão sincera. Que esta casa seja amplamente conhecida, não pelo que materialmente tem, mas pelo que espiritualmente é. Lar verdadeiro, onde Deus concretamente habita todos os dias. Hoje, aqui e agora, escolhemos conscientemente te ouvir, Espírito Santo. Escolhemos intencionalmente permitir que tu habites aqui permanentemente. Não apenas em mim individualmente, mas em cada pessoa desta família especificamente. Não apenas hoje, excepcionalmente, mas absolutamente todos os dias, consistentemente. Faz deste lar um lugar reconhecível de paz sobrenatural, de amor verdadeiro, de perdão rápido, de Deus presente. Amém. Agora, apenas sente profundamente. Algo está visivelmente diferente no ar ao seu redor. Você sente isso claramente no coração. A atmosfera espiritual da sua casa está mudando substancialmente neste exato momento. O peso opressor que dominava está sendo ativamente removido.
A tensão constante que controlava tudo está perdendo definitivamente sua força. Não porque você fingiu artificialmente que não existe, mas porque convidou genuinamente alguém infinitamente maior que ela. O Espírito Santo está concretamente aqui agora, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no quarto dos seus filhos, em cada ambiente desta casa, em cada relacionamento desta família. Respire devagar e profundamente. E enquanto respira conscientemente, agradeça sinceramente. Agradeça porque a renovação completa do seu lar já começou efetivamente. Não quando tudo finalmente estiver perfeitamente resolvido, mas agora, neste instante específico, quando você humildemente abriu espaço genuíno e convidou sinceramente o Espírito Santo para habitar permanentemente com você e sua família. A partir de hoje mesmo, sua casa não é mais exclusivamente só sua. É dele também, definitivamente. E quando Deus verdadeiramente mora numa casa específica, absolutamente tudo é radicalmente diferente. Nos próximos dias e semanas, você vai perceber nitidamente pequenas mudanças concretas. Uma conversa surpreendentemente mais leve. Uma palavra inesperadamente mais gentil, um perdão que veio mais rápido que o normal, uma paciência que apareceu exatamente onde antes só havia irritação instantânea. São sinais claros de que o Espírito Santo está ativamente operando na sua casa. Não ignore esses sinais preciosos. Reconheça e agradeça profundamente por cada um deles. Cultive cuidadosamente cada pequena mudança positiva, porque são o começo visível da renovação completa e profunda que Ele intensamente quer fazer no seu lar inteiro. E quando a tensão antiga inevitavelmente tentar voltar, porque certamente vai tentar, você sabe exatamente o que fazer. Convidar o Espírito Santo novamente de forma consciente. Lembrá-lo verbalmente que Ele habita permanentemente ali. Pedir especificamente a Ele que renove a atmosfera mais uma vez. E Ele vai fielmente. Sempre vai sem falhar. Porque quando uma família inteira decide firmemente que quer viver com Deus constantemente no meio, Ele absolutamente não abandona jamais. Ele permanece fielmente. Dia após dia, consistentemente. Situação após situação, pacientemente. Ele está sempre lá presente. Sua família certamente vai notar diferença significativa em você primeiro. Pode demorar algumas semanas, mas eventualmente vão notar claramente. Vão perceber concretamente que você está notavelmente mais calmo, visivelmente mais paciente, genuinamente mais presente e atento, menos frequentemente na defensiva, menos rapidamente irritado, e isso naturalmente vai despertar curiosidade neles. Pode até despertar resistência inicial no começo, porque mudança sempre incomoda um pouco, mas continue firme, continue consistentemente convidando o Espírito Santo. Continue diariamente orando pela sua família inteira. Continue sendo pacientemente canal da paz dele. E aos poucos, mas inevitavelmente, um por um, eles também vão gradualmente se abrir. Porque absolutamente ninguém resiste por muito tempo a um lar onde o Espírito Santo genuinamente habita de verdade. A paz sobrenatural que ele traz é profundamente contagiante. O amor verdadeiro que ele planta se multiplica naturalmente. A paciência real que ele ensina se espalha organicamente. E o que começou solitariamente com você orando sozinho de joelhos, termina gloriosamente com uma família inteira, vivendo em comunhão constante com Deus. Não importa absolutamente quão desgastado seu lar está agora neste momento. Não importa quantas mágoas dolorosas se acumularam ao longo dos anos, quantos silêncios pesados se instalaram permanentemente, quantas distâncias emocionais cresceram aparentemente sem volta. O Espírito Santo é especialista supremo em renovar profundamente o que humanamente parecia totalmente perdido.
em reconstruir pacientemente o que parecia irreversivelmente destruído, em trazer vida abundante onde só havia cansaço e morte. E Ele intensamente quer fazer exatamente isso no seu lar específico, hoje mesmo, agora, a partir deste momento decisivo. Gratidão profunda. Agora é o único som adequado do coração. Gratidão porque você não precisa mais carregar sozinho sua família inteira. Porque Deus genuinamente quer habitar permanentemente no seu lar real. Porque a renovação verdadeira não depende da sua força limitada, mas da presença ilimitada dele. Porque mesmo quando humanamente parecia que não tinha absolutamente mais jeito nenhum, o Espírito Santo sempre teve, e continua tendo, e sempre terá eternamente. Se esta oração tocou profundamente seu coração, não guarde egoisticamente só para você. Compartilhe generosamente com quem também está lutando solitariamente para manter a família minimamente unida. Com quem também sente dolorosamente que o lar virou apenas endereço e perdeu o significado. Com quem também precisa desesperadamente lembrar que é realmente possível renovar, reconstruir pacientemente, recomeçar com esperança. Quando Deus está genuinamente no meio, absolutamente sempre é possível. E que o Espírito Santo renove completamente seu lar. Que Ele traga de volta a paz verdadeira que se perdeu no caminho. Que Ele cure profundamente as feridas antigas que o tempo só aprofundou. Que Ele una amorosamente o que a distância dolorosamente separou. Que Ele ensine pacientemente sua família inteira a se amar de novo. De verdade, com paciência sobrenatural, com perdão rápido, com presença genuína, que cada dia seja oportunidade renovada de viver com Deus constantemente no centro. Que cada refeição seja momento precioso de comunhão familiar. Que cada conversa seja chance valiosa de conexão profunda. Que cada noite seja espaço tranquilo de gratidão sincera. E que seu lar seja amplamente conhecido não pelo que materialmente tem, mas pelo que espiritualmente é. Lugar verdadeiro onde o Espírito Santo concretamente habita todos os dias. Há algo que se renova profundamente quando o Espírito Santo encontra espaço genuíno num lar. A casa física continua exatamente a mesma, mas a atmosfera espiritual muda radicalmente. E quando a atmosfera muda por Deus, absolutamente tudo muda em consequência. A forma de falar, de ouvir atentamente, de perdoar rapidamente, de amar verdadeiramente. E o que era apenas casa vazia vira lar completo de verdade, lugar de descanso, de paz, de Deus presente. Que o Espírito Santo envolva completamente seu lar hoje, que ele permaneça fielmente amanhã. E que a cada novo dia Ele renove especificamente o que precisa ser renovado. Cure profundamente o que precisa ser curado. E una amorosamente o que precisa ser unido. Porque quando Deus verdadeiramente habita uma casa específica, aquela casa é radicalmente diferente de todas as outras. É refúgio seguro, é paz real, é lar verdadeiro. Fique em paz, fique com Deus permanentemente e deixe que Ele habite não apenas em você individualmente, mas no seu lar inteiro coletivamente. Porque quando uma família inteira genuinamente escolhe viver com o Espírito Santo constantemente no meio, não há problema que não possa ser pacientemente resolvido, não há mágoa que não possa ser profundamente curada, não há distância que não possa ser amorosamente encurtada. Deus é especialista supremo em renovar completamente lares desgastados, e o seu é o próximo na fila. Fique com Deus.